Sabemos que Eiichiro Oda é mestre em esconder detalhes e vai colocando algumas pistas no meio desses mistérios que ele começa, e somando essas pistas que ele coloca em cada capítulo, podemos formar um quebra-cabeça no final, que nos deixa com uma sensação de eu deveria ter percebido isso antes. E foi isso que aconteceu no capítulo 1077. Todas as pistas necessárias para descobrir quem é o traidor estão lá. Mas ele não entrega de bandeja seus mistérios, ele confunde os seus leitores para depois vir com uma solução fácil, que já estava ali desde o início. Tão fácil que já estava bem ali na nossa cara. Quer saber o que você deveria ter percebido antes, mas não percebeu? Vem comigo que eu vou te contar agora nesse vídeo. Fala galera, vídeo novo no canal, e caso seja novo por aqui, manda aquele like brabo, se inscreve no canal e bora para o vídeo atrás desse traidor. Mas antes de acharmos esse traidor, temos que reler alguns capítulos e também saber melhor aonde cada um dos chapéus de palha estão com cada satélite do Vegapunk, já que, como o Shaka mesmo diz no capítulo 1075 que suas ordens não estão sendo mais obedecidas, então foi um dos Vegapunks que deu a ordem para o Serafim atacar a todos, então as suas ordens não podem ser sobrepostas até que as ordens se cumpram. Antes dos Serafins começarem com seus ataques e a sombra misteriosa aparecer, os chapéus de palha se dividiram, com cada grupo de satélites do Vegapunk, e foi colocado um mapa para poder exemplificar aonde cada um deles estavam. E é assim que são as três torres. A torre 1 com 3 andares, essa é a torre C. A torre número 2 com 4 andares, essa é a torre A. E a torre 3 com 3 andares, essa é a torre B. E os grupos foram separados assim. Na torre A, no 4º andar, o centro de comando, está o grupo do Luffy, com Zoro, Shaka, Rob Lucy e o Kako. Já no prédio A, só que um andar abaixo, no 3º andar, está o grupo da Nami, Brook e Edson. E no prédio A está no 2º andar Robin, Chopper e Atlas. E o Dr. Vegapunk no subsolo do prédio A, junto com os agentes da CPI. Já no prédio B, no 2º andar, está Sanji, Jimbe e Stussy. E no prédio C, no 3º andar, está o Sop, Frank, Lilith e York. Essa foi a primeira composição que se separaram para ir atrás de Bonnie e Vegapunk. O grupo do Usopp foi para o mesmo local aonde Pitágoras foi atacado capítulos atrás, mas o grupo que foi para o mesmo lugar não sabia do ataque. Quem era o único que sabia do ataque era o Shaka, mas ele perdeu o contato porque uma sombra misteriosa apareceu e destruiu todos os Dendemushi de monitoramento e acabou com a comunicação. E bem logo após o grupo do Usopp chegar no local aonde o Pitágoras foi atacado, eles também receberam os ataques da S-Snake, e os grupos começaram a receber ataques dos Serafins. E o grupo do Luffy foi atacado pelo S-Hawk e S-Bear. O grupo da Nami foi atacado pelo S-Shark, e com a última composição, o esquema dos grupos tiveram algumas mudanças. E ficou assim: o Sanji deixou a Stussy e o Jimbe e foi ajudar a Nami. E o Shaka tinha uma suspeita de que o Vegapunk poderia estar no subsolo. E é aqui aonde as coisas começaram a se afunilar, porque depois que os Serafins começaram os ataques, alguns deixaram de ser suspeitos. E vamos começar a retirar alguns punks que estão longe dessa suspeita. A York foi a primeira a ser petrificada, e logo após foi a Lilith. E outro que estava sob forte suspeita era o Edson, pelo fato de ele ter dado a última ordem para os Serafins, mas agora vimos que ele está todo arrebentado no chão pelo Serafim do Jimbe, menos um suspeito. E tínhamos outro, Shaka, o Justo, já que o significado de justiça pode ser bem interpretativo para cada pessoa e a dele poderia ser diferente, mas ele no final do capítulo 1077, a suspeita que eu tinha sobre ele também caiu, porque ele disse que tinha uma ideia de onde Vegapunk estava no início do capítulo e eu suspeitei dele, mas aí já era coisa da minha cabeça, deve ser pelo fato de eu não ver o rosto dele e ter pego alguma implicância com ele. Mas ao reler o capítulo de novo, eu percebi que após ele sair da sala de controle, o S-Hawk tentou atacar ele. Galera, One Piece é rico em detalhes, então quando for ler, leia com calma e mais de uma vez, pode passar algum detalhe batido e você não perceber. Mas quando o Shaka enfim acha o corpo principal do Vegapunk, ele toma um tiro na cabeça, terminando o capítulo de uma forma tenebrosa.
E já que tiramos Shaka, Lilith e Edson e a York que estão incapacitados, vamos aos personagens que estão em Egghead que podem ser o sabotador desse lugar, personagens que ainda não sabemos a fundo qual é a sua real intenção. E essa é a lista de suspeitos. Temos a Bonnie, a Stussy, Atlas, Pythagoras, o próprio Vegapunk e o esquecido Caribou. A Atlas está com a Robin e o Chopper, e eu não acredito que seja ela pelo seu temperamento. Caso tivesse algo para fazer contra o Vegapunk, faria algo menos elaborado, como partir para cima dele e cobrir ele de porrada. E temos a Bonnie, que realmente tem uma raiva de Vegapunk e poderia sim querer a morte dele, mas a suspeita cai por terra pelo fato dela não ter a ordem de autoridade com os Serafins, e ainda deve estar bem emocionada com as revelações que aconteceram no capítulo passado e possivelmente deve ter voltado para a memória do Kuma. Já a Stussy pode ser um agente tripla fingindo estar do lado do Vegapunk para poder assassinar ele, mas a suspeita contra ela cai também porque quando Shaka dá a ordem para o Serafim, ele teria parado no mesmo momento. Então chegamos ao nosso top 3 suspeitos. E eles são Vegapunk, Pythagoras e o Caribou. Vamos pelo Pythagoras. Ele foi o primeiro a ir atrás do Vegapunk sozinho e foi atacado e conseguiu sobreviver saltando com a sua cabeça para fora do seu corpo. E agora, nos últimos capítulos, todos que estavam na mesma sala que ele foram petrificados, mas não vimos o seu corpo. Será que isso é uma confirmação que ele armou tudo isso? Deixa aí seu comentário. Quem é o maior suspeito para você? E agora chegamos nos principais suspeitos, na minha opinião. E agora, porque eu coloquei esses dois por último? Porque Vegapunk pode estar indiretamente ligado a isso, mas não por sua própria vontade. E é agora que os pontos que ligam essa teoria não ao traidor, mas sim ao sabotador com a união de Vegapunk e Caribou está resultando nesse evento, mas antes vamos voltar no tempo e entender por que o Caribou está ali. O Caribou veio de Wano com os chapéus de palha após ajudar o Luffy a sair de Udon. Ele uniu os seus poderes com Raizo e conseguiu as chaves das algemas de Kairosek para poder libertar o Luffy. E logo após tomaram a prisão de Udon e destruíram os Dendemushi de comunicação e explicou para o Raizo como funcionava a comunicação do lugar. Veja que ele não é leigo em tecnologia de comunicação e transmissão. E pediu ao Luffy para embarcar junto com ele, pois ele iria mudar de vida e não seria mais essa pessoa maléfica. Mentindo para o Luffy e o Luffy acreditando na mudança repentina do Caribou. Luffy então deu uma carona para ele e chegaram em Egghead. E no capítulo 1065, o Zoro disse para o Caribou, já que ele ajudou o Luffy em um ano e o trato era dar apenas uma carona para ele para a próxima ilha, ele agradeceu a ajuda e disse para o Caribou que ele já poderia sair do navio do Chapéu de Palha. O Caribou não gostou de ter ficado numa ilha do governo e ainda por cima sem navio, ele prometeu que iria fazer o Chapéu de Palha se arrepender de ter feito isso com ele. E logo começou misteriosamente alguns problemas na ilha Egghead. No capítulo 1071, o sistema de defesa do Frontier do Dome ficou offline, pegando todos os punks de surpresa, e isso possibilitou que a CP0 chegasse lá em cima. Caso seja o Caribou, eu não acredito que ele desativou o sistema de defesa para facilitar a entrada da CP0. Ele pode ter feito isso para ele mesmo poder sair de lá. E eu vejo aqui dois padrões que o Oda já usou com esse personagem. Como exemplo, em um ano ele sabotou os Dendemushi e colocou o Raizo dentro do seu corpo. Na minha opinião, aqui aconteceu o mesmo, só que agora, diferente do Raizo, Vegapunk fez isso contra a sua vontade, e o Caribou pode ter pego ele e colocado dentro do seu pântano, e ter feito o Vegapunk dar as ordens para os Serafins para destruir todos que estão ali, exceto ele e o próprio Vegapunk. E a sombra misteriosa que apareceu, vocês lembram que o Caribou disse que iria ferrar os Chapéus de Palha no capítulo 1065, e logo após 10 capítulos depois que o Caribou se revoltou contra os Chapéus de Palha, a sombra misteriosa apareceu destruindo todos os Dendemushi no capítulo 1075. O Oda gosta de brincar com esses padrões de números, 1065 e 1075. Por que você não percebeu isso antes? E outra coisa que também me levou a crer que não era um dos punks foi a arma que foi usada para atirar no Shaka.
não era uma arma futurística, era uma arma um pouco antiga e quem atirou com ela estava tremendo. Eu acredito que ele estava nervoso com a situação, com medo de ser exposto. Mas aonde o Karibo iria arrumar uma arma dessa numa Ilha do Futuro? Eu não sei se vocês lembram das histórias de capa que o Karibo ganhou. Ele sugou uma fábrica de arma para dentro do seu corpo. O Karibo possui a Numa Numa no Mi. E essa é a Akuma no Mi do pântano. O Karibo pode criar pântanos sem fundos, dos quais é impossível de se escapar se alguém for pego pelo seu pântano. O pântano também serve como espaço de armazenamento, permitindo que Karibo armazene uma quantidade infinita de tudo o que ele capturou dentro do seu corpo. Ele é capaz de manter várias armas dentro de si e trazê-las para fora quando ele precisar delas. E pode ter sido ele mesmo que atirou no Shaka. Imagina esse título que o Oda deu para o capítulo. Casaria demais com as coisas que estão acontecendo. Eu não duvido que o Oda possa estar brincando com a gente, fazendo todo mundo duvidar dos punks e no final ser algo bem simples. E outra coisa que eu vi que está crescendo demais é a teoria de ter um Vegapunk a mais que não deu certo. Eu acharia top demais, mas seria quase impossível de se descobrir porque foram deixadas poucas citações, mas como eu disse no início, Eiichiro Oda é mestre em ocultar detalhes e esse seria um dos mais difíceis. Esse já está mais difícil do que o do Kanjo, mas e você? Deixe aí seu comentário sobre quem é o traidor ou sabotador, você escolhe. Eu creio que já no próximo capítulo esse mistério acaba. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou da teoria, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nada. Fique com Deus, até a próxima e fui!